Então, o budismo é uma religião que tem uma filosofia, né, uma visão de mundo por trás, como toda religião tem, né? E ao mesmo tempo o budismo é também uma ciência da mente, no sentido de que o que Buda ensinou, todos os métodos que Buda ensinou, o objetivo principal deles é o de que nós conheçamos a nossa mente. Então, nesse sentido, pode-se dizer que o budismo englobaria esses três aspectos, né? Tanto de religião, quanto de filosofia, porque há uma visão de mundo inerente ao budismo, quanto também de, não exatamente de psicologia, como a psicologia moderna, mas de também um profundo conhecimento. Se a gente fosse resumir todos os ensinamentos de Buda, ele mesmo disse, né? Uma vez um dos discípulos dele perguntou, se nós fôssemos resumir todos os seus ensinamentos, tipo, em poucas palavras, qual seria a sua mensagem? Então, Buda, ele deu 3 frases que seriam: não pratique a negatividade de forma alguma, pratique a virtude completamente e dome a sua própria mente. Então, quando a gente fala em dome a sua própria mente, o que está por trás disso? Está por trás essa visão budista de que, na verdade, a fonte do sofrimento e a fonte da felicidade não estão fora de nós, né? A culpa não é do destino, não é de um universo ou de alguém que esteja fora de nós. Na verdade, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso sofrimento. E para conseguir fazer isso, então nós temos que conhecer a nossa mente, né? Porque a mente que é a fonte, é dela que surge a nossa experiência do mundo, do universo, das pessoas, né? Por isso que cada pessoa, por exemplo, você pode ter 100 pessoas na mesma sala, né, exatamente no mesmo momento, e cada uma dessas 100 pessoas vai estar tendo uma experiência completamente diferente. Por quê? Porque a mente é de cada um vai estar vivendo aquilo de acordo com com seus hábitos, com as suas propensões, com a sua visão de mundo, com a sua mente. O budismo tem, como toda religião, tem regras de conduta éticas, né, que basicamente você pode resumir, tem muitas e muitas e muitas, mas tem 10 que são principais, né, que são condutas a ser evitadas, né, condutas de corpo, fala e mente. Então, por exemplo, as 3 negatividades ou ações desvirtuosas do corpo são matar, roubar e a má conduta sexual, né, que é proibido, na verdade. Você não deve matar, obviamente, você não deve roubar, e você tem que ter uma conduta sexual ética, né? Se você for monge ou monja, daí a conduta é a do celibato. Mas mesmo que você seja um praticante leigo, então a sua conduta sexual ela tem que ser feita no sentido ético, de não causar mal a outra pessoa, de ser consensual e assim por diante. Então tem esse cuidado. Essas são as 3 condutas em relação à atividade física, né, ao corpo. Depois nós temos 4 regras de conduta em relação à fala, que é de não mentir, não ter uma fala rude, uma fala áspera, né, que magoe o outro, que machuque o outro, de não caluniar ou não ter uma fala divisiva, uma fala que separe as pessoas, que as torne inimigas. E a 4ª desvirtude da fala é a fofoca, ou a fala inútil, né? Então a gente tenta evitar a fala inútil ou a fofoca, enfim, que não leva a lugar nenhum, né? Essas são as 4 desvirtudes da fala que a gente tenta evitar. E tem também 3 desvirtudes da mente, que são a cobiça, né? Não cobiçar aquilo que é do outro, a mente maldosa, o pensamento maldoso, que é você desejar o mal ao outro, isso também é completamente vetado no budismo. E a 3ª desvirtude da mente é a visão errônea. Visão errônea, por exemplo, é você ter uma visão errônea em relação àquilo que é sagrado, você achar que aquilo que é sagrado não é sagrado, ou no caso do budismo, você não acreditar na lei de causa e efeito, achar que ela não existe, que as suas ações não têm consequências. Então, isso é considerado no budismo uma visão errônea.
Então, essas 3 desvirtudes da mente devem ser também evitadas. Então, essas, em resumo, seriam as 10 normas de conduta do que evitar em termos das suas ações físicas, verbais e mentais. A reencarnação, ela não é exclusivamente budista, né? No budismo se acredita em reencarnação, mas há outras tradições religiosas que também acreditam, né, como o hinduísmo. Há vários Budas, muitos Budas, né? Se fala, por exemplo, nessa nossa era, né, uma era em termos budistas, ou se chama Aeon também, é um tempo muito longo, né, que se diz que, então, por exemplo, nessa era em que nós vivemos agora, haverá 1000 Budas. Né? O Buda do qual a gente fala, que nós conhecemos, é o Buda Shakyamuni, que foi o 4º desses 1000 Budas. Né? Então, vieram 3 antes dele e depois dele virão outros. Os Sutras e os Tantras ambos são métodos ensinados pelo Buda. Eles têm uma visão filosófica um pouco diferente e têm métodos de meditação também um pouco diferentes. Por quê? Porque o Buda Shakyamuni, ele ensinava de acordo com a capacidade daquelas pessoas para quem ele estava ensinando. Ele era muito prático, ele era um professor muito prático. Então, ele ensinava aquilo que o aluno tinha condições de entender e de praticar, né? Então, por isso, ele deu vários ensinamentos diferentes e métodos diferentes. Entre esses vários métodos e técnicas de meditação e visões de mundo que ele ensinou, existe o Sutra e o Tantra. Se você for ver assim, o que Buda descobriu, na verdade, é universal e é atemporal. Né? Por quê? Porque o que houve desde a época de Buda foi um avanço tecnológico muito grande, um avanço da ciência muito grande. Mas em termos de conhecimento interior, de conhecimento subjetivo, de como a mente funciona, não houve muita diferença, não houve muito avanço. Né? As pessoas, mesmo com toda a possibilidade, a tecnologia, com toda a riqueza que existe hoje em dia, toda a facilidade do mundo moderno, ainda assim as pessoas continuam procurando um sentido para a sua vida, elas ainda procuram resolver questões básicas da sua existência e o budismo responde muitas dessas perguntas. Né? Então, nesse sentido, ele é ainda significativo porque ele tem respostas a perguntas que são universais e que continuam válidas mesmo 2.500 anos depois de Buda. Um monge e uma monja são praticantes que tomaram votos específicos, né? Pode-se dizer nas religiões ocidentais, talvez um paralelo, algo semelhante, seria as freiras, né, e os padres, que também têm votos específicos. Né? Então, entre os monges e as monjas, os votos que eles fazem, por exemplo, eles fazem o voto de celibato. Então, um monge e uma monja, eles não constituem família, né? São praticantes que vivem em comunidade, numa comunidade monástica. Né? Com o voto de celibato, eles também têm o voto que seria voto de pobreza, por assim dizer, porque um monge, ele não a proposta da vida monástica é de uma vida bem simples, não é uma vida de grande riqueza material, eles não se preocupam em acumular posses, riquezas, né? Porque o foco da vida monástica é na meditação e na oração. Então, nesse sentido, é toda uma vida mais simples, focada mesmo nessas questões espirituais. Um praticante se torna um lama tipicamente quando o professor dele ou dela o ordena lama, o autoriza a ensinar. Né? Não é um processo tipo assim, você termina um certo número de anos de estudo e daí você recebe o título. Não é bem assim, é um processo que passa pela relação pessoal com um professor. E aí o professor, conhecendo, né, a sua mente, conhecendo as suas capacidades, vai lhe autorizar a dar determinados ensinamentos. O que o nosso professor, o Chardo Rinpoche, falava, ele dizia que, por exemplo, nós temos muitas crianças aqui, né, que moram aqui no centro budista, mas ele dizia que a criança não deve ser obrigada a escolher o budismo como religião. Ela deve sentir, isso deve ser uma escolha dela. Né? E ele, inclusive, ele dizia que antes dos 12 anos de idade, ele não aconselhava a criança a fazer uma escolha
formal pelo budismo, né? Então, a partir dos 12, a criança já está entrando na pré-adolescência, adolescência, daí ela pode talvez experimentar para ver se o budismo é de fato a religião que ela quer seguir. Qualquer pessoa pode participar das sessões de meditação. É claro que o ideal é a pessoa ter alguma instrução, né, de meditação antes de começar a meditar, para poder ser uma experiência mais fácil, assim, porque tem algumas técnicas, né, de como meditar, para a pessoa saber como focar a mente. Então, é legal ter algumas instruções preliminares, mas não tem nenhuma restrição. Qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha meditado, pode aprender a meditar, sim. Karma significa ação. Então, quando a gente fala em karma no budismo, o que isso significa? Significa literalmente a lei de causa e efeito. Ação, que é a causa, e o seu efeito. Então, quando se fala em karma no budismo, qual é o entendimento que a gente tem? Que toda a ação que nós fazemos, seja uma ação física, seja uma ação verbal, seja uma ação mental, ela produz as suas consequências, né? E nós vamos experienciar essas consequências depois. Então, né, por isso que se diz a lei de causa e efeito. Isso é uma das coisas que Buda percebeu, né? Que na verdade toda a nossa experiência ela surge através de causas. Que causas são essas? As próprias ações que nós fazemos. Então, com cada pensamento que eu tenho, com cada palavra que eu digo, com cada ação física que eu faço, eu estou plantando sementes, né? Sementes que vão determinar como vai ser a minha experiência no futuro. Quando essas sementes germinarem, né? Se forem sementes positivas, eu vou experienciar felicidade. Se forem sementes negativas, eu vou ter uma experiência de sofrimento. Então, assim, em poucas palavras, essa que é a lei do karma, né? Ou seja, de que toda a ação tem a sua consequência. Uma forma de equilíbrio é você encontrar o equilíbrio entre a sua experiência subjetiva e a experiência objetiva, ou seja, porque o que é a nossa tendência, né? A tendência de todo mundo, né? A gente está o tempo todo com a nossa atenção voltada para fora, né? Para o mundo, para os objetos dos sentidos, para as pessoas, né? A gente está o tempo todo olhando para as coisas, olhando para fora de nós mesmos. E a gente não tem esse hábito de olhar para si, olhar para dentro e ver o que está acontecendo na nossa mente, né? E essa coisa de ficar sempre reagindo às circunstâncias que se apresentam, a gente tem essa postura muito reativa, né? Tipo, acontece alguma coisa, a gente já reage, sem nem parar para pensar, para ver, ops, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo aqui dentro, qual é que é a melhor forma de reagir nessa situação. Então, eu acho que uma forma de equilíbrio seria esse equilíbrio que a gente consegue através da meditação, em que você não nega o que está acontecendo fora de você, você está consciente, não é uma coisa de você entrar numa bolha, sabe, de não ver nada, não sentir nada, não. Você está completamente consciente do que está acontecendo ao seu redor, mas ao mesmo tempo você também sabe o que está acontecendo dentro de você. Você fica consciente dos seus pensamentos, das suas emoções, à medida em que você interage com o mundo à sua volta, né? Então, acho que isso dá um equilíbrio, que nós deixamos de ser tão reativos, né? Tipo, acontece alguma coisa, eu já reajo. Não, você começa a ter um espaço interno para poder processar as coisas que acontecem e agir da forma que for mais benéfica. O budismo, na verdade, o que o budismo nos dá são técnicas para a gente conhecer a nossa mente, né? E nesse sentido a meditação é super importante, é uma técnica bem importante para a gente começar a ter consciência do que está se passando dentro, né, no espaço interior da nossa mente. E onde quer que a gente esteja, quer eu esteja num shopping center, quer eu esteja no meu quarto ou esteja num templo, a minha mente está comigo, né? Ela está sempre comigo. Então, nesse sentido, a prática budista ela pode ser integrada em todos os momentos da sua vida, né? Se você está, por exemplo, interagindo com uma pessoa, você pode lembrar dos ensinamentos budistas sobre amor e compaixão e tentar gerar compaixão naquela interação. Isso é uma forma de prática, porque você está lembrando dos ensinamentos. Ou então, se você está numa situação extremamente agitada, você pode lembrar de meditar um pouco, de acalmar a sua mente, de focar a sua mente antes de reagir àquela situação. Não importa onde você esteja, você pode fazer isso em qualquer lugar, né? Então tem vários métodos de você
integrar essa perspectiva budista na sua vida.